uma série de mensagens que nós vamos falar sobre as nossas raízes. Um povo que não sabe a sua origem, um povo que não sabe de onde vem e também não sabe o que faz e o porquê faz, ele tende a se perder durante a sua vida ou durante a sua história. E a nossa ideia, irmãos, é transmitir aos irmãos um conhecimento um pouco mais sólido, né, sobre as raízes. E o título dessa série de mensagens é Cristianismo, uma história que começa com Israel. Cristianismo, uma história que começa com Israel. E o que as nossas mensagens propõem? Elas propõem, irmãos, a dizer para nós, a nos ajudar a entender nossas raízes, que entender nossas raízes é fortalecer a nossa fé no Deus das promessas. Entender as nossas raízes é fortalecer nossa fé no Deus das promessas. Imagine uma orquestra, com exceção do irmão Lucas, e pedimos perdão a ele como músico da igreja, porque para que nós fizéssemos o arranjo, ficou bonito assim, irmãos, a igreja? Amém? Acho que muita gente, alguns não gostaram não, viu? Amém, né? Amém. Para que ficasse assim, nós tivemos que fazer um trabalho aqui diferente. E, infelizmente, o som do violão não saiu. Por quê? Porque a gente não tem um outro cabo, ainda não temos, mas teremos logo, logo. Precisamos de um cabo novo para poder ligar aqui, para que o violão possa sair. E os músicos, irmãos, eles precisam ter uma coordenação. Então é muito bonito ver quando a Gabi começa, aí o Lucas entra junto, depois o irmão Sérgio entra, tudo isso é ensaiado, tudo isso é orquestrado, isso chama-se arranjo musical, ou arranjo instrumental. Uma voz canta junto com a outra, depois faz a abertura das vozes, um fica numa voz, outro fica na outra, e eu fico perdido no meio do caminho, né? Não sei se você é assim também, né? Mas quem tem o dom consegue saber a sua voz e segue com a sua voz, né? Amém, graças a Deus por isso. Então você imagina, irmãos, uma orquestra totalmente desafinada, uma coisa totalmente desorientada, descompassada, traz tristeza, traz angústia, traz um sentimento ruim para cada um de nós que nós estamos vendo a coisa acontecer. E há uma ordem que Deus estabeleceu para todas as coisas. Há 12 horas de luz, há 12 horas de trevas. Há uma série de eventos que estão acontecendo agora, como a minha voz está sendo captada por um diafragma que está aqui neste microfone, e os impulsos elétricos vai pelo fio, chega na mesa de som, que volta aqui, sai na caixa, está saindo na transmissão, e nós, irmãos, estamos envoltos em todas essas coisas, e não nos damos conta da ordem que prevalece em todas essas coisas. Precisa haver uma harmonia para que as coisas possam acontecer. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia, a gente vai entender que existe uma ordem que Deus determinou para os povos e para as nações. Quando a gente olha para Gênesis 11, a Bíblia vai dizer para nós que lá existia algo que entristecia o coração de Deus. O povo estava envolto em idolatria, em paganismo, e Deus, ele interrompe tudo isso fazendo o quê? Confundindo a língua dos homens. E os homens que falam a mesma língua começam a ir um para um lado, outro para o outro, e ali juntam-se os povos e surgem vários povos e várias nações. E quando nós pensamos nessa ordem, irmãos, dos povos e das nações, isso é muito importante para que nós possamos entender a nossa fé. Isso é importante para que nós possamos entender a raiz da nossa fé. Por que nós praticamos o que nós praticamos? Há uma raiz. Por que fazemos o que fazemos? Há uma origem. E é importante que nós entendamos a conexão disso, lá do passado, com aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. E pensando, irmãos, que entender as nossas raízes é fortalecer a nossa fé no Deus das promessas, então, em primeiro lugar, precisamos entender essa ordem dos povos e das nações. Há uma ordem clara na Bíblia: cansado,
ou triste, não contente com aquilo que não lhe agradava, Deus estabelece uma aliança com o homem. E esse homem é Abraão, e Deus decide abençoá-lo, com o desejo de formar um povo exclusivamente seu, que lhe desse honra, glória, e lhe prestasse o culto e a honra e a glória merecida. E eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Esse não é o texto que eu vou pregar, mas ele pode servir para que a gente possa também lê-lo e ficar de pé. Porque se eu anuncio o texto, normalmente os irmãos já se colocam de pé. E eu estou na introdução ainda. Mas vamos lá. Gênesis 12, do verso 1 até o verso de número 5. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 5. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Agora, você que é cristão, meu irmão, traga a sua Bíblia para a igreja, tá bom? Amém. Se a tecnologia falhar, você tem a letra aí na sua mão, amém? Amém. Então, sempre traga a sua Bíblia. Gênesis 12, de 1 a 5, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, antes de mudar o nome dele, Deus disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, todas as famílias da terra. Você e sua família têm sido abençoados pela obediência de Abraão. Amém. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos sua bênção, sua graça e sua misericórdia sobre esta hora. Que não seja o homem quem fale, mas seja o Senhor. Amém. Ajuda-nos, Pai, e assim, ó Deus, faça com que essa palavra ache guarida no coração de cada servo e serva do Senhor. E se há alguém aqui entre nós que não conhece o Senhor, como Senhor e Salvador, Pai, em nome de Jesus, através da sua palavra, possa haver, Senhor Deus, o milagre da vida eterna nessas vidas, nesses corações. Pedimos sua bênção para aqueles que estão nos ouvindo em casa e para aqueles que nos ouvirão no futuro também, através da nossa transmissão. Pedimos sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem sentar. Irmãos, Deus deixa claro aqui, através desse texto, que a partir de um homem que ele escolhe, que ele escolheu, ele deixa claro que ele vai fazer uma aliança com ele e abençoá-lo, e lhe dar a terra de Canaã, mesmo que isso ocorresse muitos e muitos séculos depois. Muitos e muitos séculos depois. Êxodo 4, 22. Vá lá comigo em Êxodo, um livro à frente, Êxodo 4, 22. Mesmo que ocorresse muitos séculos depois. Êxodo 4, 22. Como Deus estabelece a ordem das nações. Esse texto é o texto que deixa mais claro para nós isso, irmãos. É um dos textos, mas é o texto que deixa mais claro isso para nós. Então dirás a Faraó, Deus está dizendo a Moisés, Moisés já cresceu, já viveu, já voltou para o Egito, então vai lá e diz a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel, a nação de Israel, é minha nação primogênita. Israel é o meu primogênito. Israel é o filho que eu gerei. Israel é a minha nação peculiar. Irmãos, isso é importantíssimo para nós.
para nós entendermos que a ligação de fé que nós temos não é uma ligação de fé com a Babilônia. A nossa ligação de fé não é uma ligação de fé com esse sistema miserável, esse sistema demoníaco, babilônico. Nossa raiz não vive, nós não vivemos acostumados com coisas que são anomalias que se vê por aí afora, como eu já falei na semana passada. Anomalias de datas, de comemorações, de questões que estão fora do contexto judaico-cristão. E aí você começa a entender, irmãos, por que a nação de Israel é uma nação que sofre muito. Então, Israel é o meu primogênito. E quando Deus fala Israel, Ele não está dizendo que Israel, porque Jacó já tinha morrido. Ele não está falando de Jacó. Ele está falando de um povo de cerca de 2,5 milhões de pessoas. Israel é meu primogênito. Quando Israel sai do Egito, saem 600 mil homens de guerra. 600 mil, cerca de 600 mil homens que podem guerrear. Eles saem com as suas famílias. E dizem os historiadores que isso dá cerca de 2 milhões, 2 milhões e 300, 2,5 milhões de pessoas. Irmãos, é muita gente. A nação entrou no Egito com Jacó e os filhos. E a partir dos 12 filhos, os 12 patriarcas, então se começa a nação de Israel. Deus prometeu a Abraão, na tua descendência vai acontecer o estabelecimento. Não é em você, mas a sua obediência é importante. Então Deus faz uma aliança com aquele homem, a história vai se seguindo, e quando a gente chega em Êxodo 4:22, a gente tem essa bênção de texto, de entender que na ordem das nações há um filho primogênito de Deus. Jesus é o primogênito de Deus, o único filho gerado de Deus. A nação de Israel é a nação primogênita de Deus. É o povo especial, o povo ao qual o Senhor separou para levar as boas novas para o seu louvor, para a sua glória, para todas as nações. Então, o texto deixa claro isso. Quando a gente chega no texto de Êxodo, de Gênesis 17, e eu quero que você volte comigo lá, por favor, em Gênesis 17, do verso 3 até o verso número 8. Gênesis 17, do verso 3 ao verso número 8. Então caiu Abrão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança. Será que essa aliança se acabou? Estabelecerei por aliança perpétua. Essa palavra é muito importante, irmãos. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência. Irmãos, qual é o desejo de Deus? Que tanto com Abraão quanto com toda a descendência dele, Deus seja o Deus dele e não outro Deus, mas seja o Deus Yahvé. E é tão importante isso, por quê? E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua, e ser-lhe-ei a terra de Canaã, que Deus deu em perpétua possessão, é onde Israel vive hoje.
Irmãos, vão tentar tirar Israel dali de todo jeito, de todo custo, mas nunca conseguirão, porque o Senhor os estabeleceu ali. Quando Deus muda o nome para Abraão, Deus coloca um H no nome de Abraão. E o H faz parte do tetragrama, Iavé, YHWH. Então, ou seja, dentro do nome de Abraão, existe uma partícula de Deus dentro do nome. Abraão, eu estou fazendo uma aliança contigo, e eu serei o teu Deus, e eu vou abençoar a tua descendência, e eu serei o Deus de todos os teus filhos em todas as gerações, e a terra a qual a tua geração vai possuir, é a terra que eu dou, é a terra de Canaã. Irmãos, entender isso é importante para nós. Para a gente saber de onde a gente veio, por que a gente faz o que a gente faz. Não vai ser essa mensagem de hoje que vai assim, elucidar tudo isso, porque não dá tempo. Então eu convido você, venha para as demais. Amém? Amém. Venha para as demais. Irmãos, quando Deus dá um nome para Abraão, e coloca o nome dele dentro do nome dele, fica muito bonito você entender Isaías 41:8. Abraão, meu amigo. Deus tem um relacionamento com Abraão de amigo. Abraão, assim como Moisés, eu converso com o meu servo face a face. Amigo, primeiro Israel, seu primogênito, depois as nações que descendem dele. A ordem dos povos, irmãos, essas nações seriam abençoadas através de Cristo. Historicamente, quem ama, quem odeia Israel é abençoado ou amaldiçoado. E isso tem a ver com a fidelidade de Deus, dita a um homem há 4.000 anos atrás. Então, ou seja, se alguém te abençoar, será abençoado. Se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado. E amaldiçoe a Israel para você ver o que acontece. E seja inimigo de Israel para você ver o que acontece. Não é, irmãos, porque Israel é homem, os homens são homens, as mulheres, são de carne e osso, mas eles têm uma promessa de um Deus indestrutível, eles têm a promessa do Deus criador do céu e da terra. Israel, a nação de Israel, os descendentes de Israel, eles são o meu primogênito, é a minha nação primogênita. Irmãos, ter consciência disso nos posiciona corretamente diante das bênçãos de Deus para nós hoje. Então, o importante para nós é conhecermos o plano de Deus. E conhecer o plano de Deus, irmãos, conforme um dos grandes escritores do Novo Testamento, ele tem isso na mente. E é bonito, irmãos, quando você mapeia o Velho Testamento e você entende a conexão do Velho com o Novo. E tem tanta gente, irmãos, que não gosta do Velho Testamento, e eu convido você, demova o seu coração disso, porque o Velho Testamento, ele está tão vivo quanto eu e você estamos aqui agora. Ele está vivo porque ele é a palavra do Senhor nosso Deus, é a nossa raiz, está lá, e eu como cristão preciso conhecer, irmãos, a minha raiz. Eu preciso saber de onde eu vim, o porquê que isso se pratica. E o grande escritor do Novo Testamento, irmãos. E aí eu vou dizer a você que é fantástico você entender o coração e a mente desse homem. A gente precisa, eu falei hoje na aula de discipulado, que a gente precisa entender o coração desse homem. Entender mesmo. 1 Tessalonicenses 2:8, o apóstolo Paulo fala assim: nós estamos afeiçoados. E nós não queremos só comunicar o Evangelho, mas nós estamos dispostos a dar a nossa vida. Entender, irmãos, o coração desse homem é ver um homem que olha para as pessoas com amor, ele olha para as pessoas com graça. O apóstolo Paulo é o apóstolo, irmãos, também do amor. É um homem duro nas suas palavras, mas é o apóstolo do amor. É aquele homem que olha para outra pessoa e ele olha com grande amor, porque ele sabe que talvez aquela pessoa, o destino eterno dela é o destino eterno, horrível. Ela está destinada ao inferno e ele não quer que aquela pessoa vá para o inferno. Então, nós estamos afeiçoados a vós. Você está afeiçoado a quê, meu irmão? Está afeiçoado ao seu carro, ao seu dinheiro, às suas viagens, ao seu dia a dia, à sua comida? Está afeiçoado a quê?
Afeiçoe-se às pessoas, ame as almas perdidas. Tem gente perdida dentro da nossa casa, e a gente não ora, a gente não ama as pessoas estão indo a passos largos para a perdição, e nós vamos chegar em casa, vamos dormir, não vamos nem orar por eles, não vamos nem pedir amanhã de manhã, não vamos interceder, não vamos clamar, não vamos chorar. Eu já disse a vocês, irmãos, e digo novamente, digo de coração, fazendo um parênteses aqui, nesse ponto da mensagem, nessa parte da mensagem. Pode ser que eu esteja errado em dizer isso, tá? E eu dou essa liberdade a você de entender isso, se você quiser. Eu vou sentir muita tristeza se minha mãe partir para a eternidade, hoje. Eu vou sentir, porque ela vai estar ausente de mim. Mas eu tenho a certeza de que eu encontrarei com minha mãe lá no céu. Mas o que me deixaria profundamente triste é se meu pai partir. Porque da boca dele não saiu ainda a confissão de que ele aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E isso, irmãos, mexe com as minhas tripas todos os dias. Como que eu posso, irmãos, eu vou viver o meu dia a dia, saber que meu pai está indo e só falta ele da minha família tomar uma decisão. Outros já tomaram. Se vão manter a decisão, se estão firmes ou não estão, aí é outra história. Mas já declararam. Quase toda a nossa família que não era cristã lá em Pernambuco, hoje é. Graças a Deus, irmãos, primos, tios, tias, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E a família está seguindo e caminhando. Agora, meu pai ainda não. E como é, irmão, você consegue dormir em paz, tranquilo? A gente vive a vida, mas sempre deve vir a recorrência. Estou afeiçoado a quem? Então, tanto faz se o meu parente vai ou não vai para a eternidade. De para onde ele vai? Ele vai para uma eternidade que ele que se vire lá. Irmãos, vida cristã não é ele que se vire lá. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele demonstra essa preocupação, sabe por quê? Porque ele entende de onde vem a raiz da fé dele. Ele entende, não só porque ele era rabino, mas Romanos 1,16, que é a partir daqui que eu quero pensar com você, sobre a importância de nós entendermos, irmãos, a nossa fé, a nossa origem. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ou seja, se você quer ser salvo, abra o seu coração e creia em Jesus. Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Se você morrer agora, você vai para o céu, você vai abrir os olhos lá na glória celestial? Amém ou não? Se você tem essa certeza, amém. Agora, se você não tem ainda, então você precisa crer, abrir o coração e pedir: Senhor, vem morar no meu coração, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador, me dá essa certeza, e Ele dá essa certeza a você. Abra o coração, creia que somente pela fé em Jesus você pode alcançar a vida eterna. Só que Paulo, irmãos, esclarecido do jeito que ele vai dizer: todo aquele que nele crê, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A ordem das nações está aqui no texto de Paulo. Aquilo que ele aprendeu lá no Antigo Testamento, que ele era um estudioso do Antigo Testamento, está aqui no texto dele. Primeiro do judeu. O próprio Senhor Jesus disse que a salvação começa do judeu. Primeiro o judeu, depois o gentio. Grego aqui, no texto, está querendo dizer todas as outras nações que são gentias, ou aqueles que não são judeus. A justiça de Deus, Romanos 2, 9 e 10, a justiça de Deus começa primeiro pelo judeu, e depois do grego, e assim pelos demais. Há 2 episódios no Novo Testamento, irmãos, que contemplam essa ordem das nações. Eu vou só citar o texto e citar para você o que a história diz, e aí depois você pode ler na sua casa. O primeiro é Mateus 10, 5 e 6. Jesus pede para os discípulos para ir pregar o evangelho. Vão e anunciem o evangelho. E anunciem o evangelho aonde? Vocês vão até os judeus. E não entrem na casa de samaritanos. Não entrem na casa dos gentios. Uma missão específica. Jesus dá uma missão específica, primeiro do judeu, depois para as demais nações.
A outra parte está em Mateus 15, 24. Lá em Mateus 15, 24 também, primeiro o judeu, depois as demais nações. Em Atos 1:8 você vê isso se concretizando. Então, mais uma vez, a ordem das nações está lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto lá na Índia, quanto lá na Rússia, quanto lá na Mongólia, em lugares distantes. Ele fala, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, até os confins da terra. a ordem das nações está aí no texto. Então, qual é o interesse de Deus? Que a salvação fosse sempre anunciada partindo do povo judeu. Então, a ordem das nações está aí. A mensagem do evangelho, ela começou a ser espalhada em pleno Império Romano, primeiro do judeu e depois aos demais povos. E chegou, irmãos, graças a Deus, que chegou até nós. Então, se eu entendo a ordem das nações, para entender e alicerçar a minha fé nesse Deus das promessas, eu também preciso, irmãos, entender a soberania de Deus. Então, Deus escolheu a nação de Israel como uma nação, como a primeira nação a receber as bênçãos e sua salvação através do Messias. E aí, irmãos, o que nós podemos entender isso, a partir disso? Que a partir de Israel, todas as outras nações poderiam receber a salvação que veio através do Messias, Jesus Cristo. Embora muitos judeus não tenham sido salvos e ainda não são salvos, a nação de Israel rejeitou o Messias, a igreja, a instituição eclésia, a igreja ocupou este lugar. Romanos 9-11 vai nos dar a resposta disso. E é aqui em Romanos 9-11 que eu vou me ater com os irmãos nessa série de mensagens, ou uma boa parte delas, né? Romanos 9-11. Romanos 9-11, o apóstolo Paulo, lá, e abra comigo no capítulo 9, por favor. Lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo faz uma exposição esclarecedora sobre o assunto. No versículo 1-3, ele faz uma leitura perturbadora do tempo que ele está vivendo, do contexto de vida dele. E ele diz, em Romanos 9, de 1-3, só para pontuar, irmãos, uma divisão de Romanos capítulo 5-8, vai falar das bênçãos que nós como cristãos recebemos. Uma delas, a justificação traz a paz com Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Deus, Ele é nosso Deus. Ele habita em nosso coração. Nós temos íntima comunhão com o Senhor. Do capítulo 5-8, inúmeras bênçãos. E você vê o fechamento do capítulo 8, do 31 até o 39, com aquela doxologia maravilhosa. No capítulo 9, que ele vai começar uma outra parte, ele vai dizer assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência, uma leitura perturbadora da sua consciência, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são parentes segundo a carne. Eu desejaria, em outra tradução, ser separado de Cristo. Irmãos, o que Paulo faz aqui, irmãos? Paulo tem uma postura corajosa, motivada pelo amor. Paulo encontrou Cristo, mas não satisfeito de viver sozinho com Cristo. O que ele deseja? Ele deseja que toda a nação encontre o Messias, que a ele foi revelado no caminho de Damasco. Ele quer que o Messias seja revelado à nação. E a agonia e a tristeza de Paulo é entender que toda a nação está distante de Deus.
Irmãos, se nós viemos ao culto hoje, se nós estamos cultuando a Deus, como que nós vamos sentir intensa, imensa alegria? E eu não estou dizendo que você não deva sentir. Como que nós vamos sentir imensa, intensa alegria? Sabendo que nosso marido está indo para o inferno, que os nossos filhos estão indo para o inferno, sabendo que o pai, a mãe, o tio, a avó, o avô, o vizinho. E o coração de Paulo, irmãos, um coração de um homem de Deus, de um servo de Deus. Eu tenho imensa tristeza e dor no meu coração, de saber que a minha nação, o meu povo, está indo a passos largos para a perdição. A sinceridade do coração dele, irmãos, é tão grande, que Paulo chega a expressar: eu queria ser anátema, eu queria ser maldição, eu queria ser separado. Eu queria ir para o inferno, desde que toda a nação de Israel reconhecesse o Messias como Salvador. Eu aceitaria o horror do inferno. Irmãos, isso aqui é a história da carochinha, pastor. Você acha que um homem vai querer um negócio desse? Hoje em dia, irmãos, os cristãos só querem prosperidade, coisa boa. Carro bom, casa boa, TV grande. Não é a vida luxuosa que o cristão quer. Não, eu quero... Paulo queria, ele deseja do coração dele, que ele pudesse sofrer o horror do inferno, desde que a nação inteira reconhecesse o Messias como Salvador. Parece Moisés, em Êxodo 32, 32. Moisés, passa para trás de mim e deixa comigo que eu vou arrebentar tudo agora. Senhor, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do teu livro. Olha a ousadia do homem de Deus. Risca o meu nome do teu livro. Irmão, aquele que ama, ele vai em direção da necessidade do outro. Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Mas espera aí, Senhor, eu estou indo lá para trás. Agora, Senhor, acaba com tudo aí. Faz o que o Senhor quiser aí. Busquei um que estivesse entre mim e a brecha, para interceder por esse povo. Eu busquei um. Tinha um Moisés lá. No Novo Testamento tinha um Paulo também. E eu espero que aqui em Vila Rosa tenham homens e mulheres que tenham um coração amoroso por entender o contexto de vida desse mundo e de se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me nesse tempo, Senhor. Eu quero pregar o teu evangelho. Eu não preciso ir para o inferno, não. Eu quero ir para o céu, mas eu quero levar um monte de gente junto comigo. Irmãos, a leitura de Paulo é perturbadora, mas Paulo faz também uma leitura esclarecedora. Qual a leitura esclarecedora que Paulo faz? No versículo 4 ele vai dizer o seguinte: que são israelitas, são meus parentes, no versículo 3, ou seja, ele se inclui na nação, são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, ou os patriarcas, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós bendito eternamente. São israelitas. Paulo faz aqui, irmãos, uma ligação com o passado, com Israel, e não com Jacó, propriamente dito, mas é com a nação de Israel. A adoção que ele fala aqui não é só ser adotado na família de Deus, não é a doutrina da adoção, mas a adoção, ela é uma palavra grega composta, é uma junção de duas palavras. A primeira parte é filho, e a segunda parte é aquele filho que é colocado ao lado, se referindo provavelmente a Abraão, que Deus olhou e viu quem tem caráter para compor a minha nação, quem é aquele que é uma boa pessoa, e Deus foi lá e falou com ele, e pegou ele e o colocou à parte. Deus o adotou como filho, e a partir de Abraão, adotou toda a descendência de Abraão como seu filho primogênito. Então não é a doutrina da adoção, mas é a adoção de filhos que começa lá atrás. Todos nós somos, espiritualmente falando, descendentes de Abraão. Quando o apóstolo Paulo coloca aqui a glória, ele quer dizer a presença marcante, os meios pelos quais Deus se revelou. Ou seja, esse povo tem história com Deus.
Quando fala das alianças, é um arranjo válido, é um testamento, é um pacto, é um acordo. A lei, ele fala da Torá, da lei sancionada, a lei vertical e a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a minha responsabilidade diante dos 10 mandamentos de Êxodo 20 é olhar verticalmente para o céu, os 6 primeiros mandamentos, e os 4 últimos mandamentos olhar em direção ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu parente, aos meus irmãos e irmãs da igreja. Então, faz sentido quando a gente entende que eu não tenho que cobiçar o que não é meu, que eu não tenho que desejar o que é meu, porque eu tenho uma ética que eu preciso seguir com aquele que está horizontalmente em pé de igualdade comigo. Verticalmente, minha adoração só terá, você só vai fazer adoração para quantos deuses? Para um Deus. E é esse Deus que você vai amar, e é esse Deus que nós amamos. Amém? É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós honramos. E o apóstolo Paulo vai usar a lei, e aí ele vai falar do culto. O culto é a latreia. A latreia é o quê? É o serviço prestado por um escravo. A idolatreia é o serviço prestado por um escravo a um ídolo. Nós não adoramos ídolos que não se mexem, que não se movem. Nós adoramos um Deus que está ativamente envolvido com a nossa vida. Nós adoramos um Deus que fala ao nosso coração. Nós adoramos a um Senhor que prometeu que viria, e Ele, em nome de Jesus, virá. Amém. Deus vai dar ordem para ele: vai, meu filho, e ele vai vir, irmãozinho. Eu quero estar vivo nessa hora. Eu não quero morrer não, né? Que ele venha para me levar. Vai ser mais fácil, né? Os irmãos não vão chorar, a irmã Rose também não vai precisar comprar caixão. Seria uma bênção, né? Aí, amém. E aí acabou, né, irmãos, aquela coisa, ixi, vai ser glória. Amém? Será glorioso. O culto, as promessas. E as promessas é o ato de prometer, bênçãos prometidas. Qual a bênção que Deus prometeu? Quem te amaldiçoar, vai ter problema. E quem te abençoar, vai ser abençoado. Os patriarcas, os antepassados, os primogênitos da nação. E quando ele coloca Cristo aqui, irmãos, é a ligação carnal entre o cristianismo e as raízes judaicas da nossa fé. Cristo, esse texto, é o texto mais claro que liga o Antigo Testamento, um dos mais claros, que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, irmãos, para aquelas nações que têm a sua origem babilônica, nós não temos a nossa origem de fé babilônica, a nossa origem de fé é judaico-cristã. E a nação de Israel, irmãos, é uma nação massacrada. E por que é uma nação massacrada? Porque tentaram matar o Messias, porque tentaram fazer de tudo para que ele não fosse para a cruz do Calvário. E ele precisava ir para a cruz do Calvário para pagar o preço da ira de Deus sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. E a Bíblia diz que ele suportou tudo isso por nós. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi ultrajado, e ele suportou a ira de Deus para pagar a pena pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. E ele foi sepultado, mas para a glória de Deus e pela glória de Deus ele ressuscitou para uma nova vida. Amém. E aí, irmãos, hoje você vai ver aí um americano, um muçulmano, uma aberração que ninguém sabe de onde é, de onde que veio, dizendo: eu sou o Cristo. E eu dei estudo para vocês aqui na escola dominical, em Mateus 23, 22, 23, 24 e 25. Nos últimos tempos, mas não agora, e isso reverberaria para agora, mas naquele tempo, muitos dirão: ei-lo ali, ei-lo alá, olha, Jesus está ali, não acrediteis. E o próprio Jesus disse: não acrediteis. Por quê que Jesus fala isso? Simples assim. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e depois de mais ou menos 40 dias, ele foi assunto ao céu. Jesus está em corpo e alma no céu. E quando falarem: ei-lo ali,
Não acreditem, porque não é Jesus. Porque o Jesus que subiu ao céu, Ele voltará para nos levar. Amém. E é nisso que nós acreditamos. Irmãos, e tem pessoas que não leem a Bíblia, que não entendem o Velho Testamento, que não entendem a raiz da sua fé. E aí vai chegar um maluco aí qualquer e vai se dizer, eu sou o Cristo. E vai e acredita nele. O apóstolo Paulo vai dizer para os Gálatas, ainda que viesse um anjo, irmãos, o que as pessoas gostam de cultos místicos? Culto de anjo, já pensou um anjo descendo aqui, aquele brilho de glória, aquela coisa, eu imagino que tem gente que se ajoelharia, beijaria o pé e a mão do anjo. A nossa adoração é somente a Jesus Cristo, a nossa adoração é somente a Deus. E meu irmão, me permita dizer aqui, tem muito crente, irmãos, que gosta, eu gosto, irmão, de um culto que seja emocional também. Eu gosto de um culto que fala comigo lá nas minhas emoções, que toca, que sensibiliza. Mas você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa sair daqui cheio da palavra, porque se você sai cheio de emoção, amanhã a emoção acaba e a sua vida está no buraco de novo. Mas se você sai daqui com a palavra de Deus, você vai a sua vida inteira caminhando. Amém. E você vai edificado, irmãos. Amém. Você vai edificado para a sua casa, para a sua vida. Irmãos, por que o povo judeu sofre tanto? Por causa dessas questões. Porque se destruir, irmãos, esse povo, se tentar destruir, se conseguir destruir, destrói a base de fé de muita gente. Mas essa base de fé, ela é indestrutível, porque ela foi feita através da palavra do Senhor. E ela foi autenticada e sacramentada no sangue do Cordeiro. Quando Cristo fala, fazer isso em memória de mim, Ele não disse, fazer isso em memória do Cordeiro. Não é em memória daquele Cordeiro, é em memória dele. O novo pacto foi feito. E agora, irmãos, nós caminhamos com essa questão no nosso coração. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo fala no versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção. No versículo 5, ele vai dizer, dos quais são os pais. Ou, em outra tradução, ele fala, pertencem-lhes. Pertencem-lhes. Isso não foi tirado de Israel, mas foi estendido a nós, igreja, hoje, irmãos. A igreja não ocupa o lugar de Israel. Israel tem o lugar dele como primogênito do Senhor, e a igreja não ocupa esse lugar. Pertencem-lhes, dos quais são todas essas coisas, dos quais é Cristo segundo a carne. Em João 4:22, Jesus fala que a salvação vem de judeus. Irmãos, é maravilhoso entender isso, e quando você olha para o coração de Paulo, irmãos, Romanos 10, versículo 1 e versículo 2, olha o coração de Paulo, irmãos. E você que conhece a história dele, quando você lê essas coisas aqui, isso abre a sua mente, deve abrir a sua mente. Ele vai dizer no capítulo 10, verso 1 e verso 2, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua prosperidade, para que fiquem ricos, é para a sua? Qual é, irmãos, o desejo do coração desse homem? Não adianta, irmão, ser rico nessa terra e miserável na eternidade. Ser miserável nessa vida, ainda existe a possibilidade de você ser muito rico no céu, porque é melhor estar na glória celestial, sendo humilde nessa terra, do que sendo rico nessa terra e estar na eternidade no inferno. Entende isso? Versículo 2. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com conhecimento ou entendimento, né? Não tem zelo com entendimento. E quando Paulo usa essa palavra zelo, provavelmente, irmãos, está aqui implícito Gálatas. Quando ele fala lá em Gálatas 1, 13 a 14, 1, 13 a 15, ele fala, eu fui perseguidor da igreja, mas eu fui extremamente zeloso das tradições, das coisas que ele disse para nós no capítulo 9. Eu fui extremamente zeloso, eu era cuidadoso, mas o cuidado dele era tão grande que ele
ajudou a passar a faca no pescoço de muita gente que seguia o Messias. Paulo, perseguidor, cego, depois de salvo, o que Paulo se torna? Paulo se torna aquele que intercede pela nação. Irmãos, se tem uma coisa que hoje eu e você precisamos fazer, é interceder pela salvação de todos aqueles que estão ao nosso redor. Se você fizer isso, você já está fazendo uma boa obra. Se você abrir a sua boca e testemunhar, você já está fazendo uma obra muito excelente. E se você conseguir falar de Jesus para as pessoas, com o seu testemunho, com a sua vida e com a palavra de Deus, e desafiá-las a receber Jesus, aí você está fazendo o trabalho de um evangelista, que você é, e que você deve assumir diante do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos distanciar das nossas raízes. A nossa fé no Deus das promessas se firmará mais e mais, quando nós conhecermos mais e mais as nossas raízes. Se a nossa raiz é uma raiz judaico-cristã, quando a igreja, quando o pastor, ele induz a igreja, ou leva a igreja, ou os cristãos são levados a se distanciar dessa raiz, mais heresia entra na igreja, e é mais fácil manipular o povo, é mais fácil fazer o povo dar dinheiro, é mais fácil dizer para o povo: eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, e eu quero dinheiro para quê, rapaz? Você quer dinheiro para quê? Para fazer, sustentar tuas luxúrias, tuas coisas, as tuas coisas que estão na tua cabeça? Ou você quer realmente fazer a obra do Senhor? Irmãos, eu falo isso, irmãos, com toda humildade. Com toda humildade. Ninguém aqui é obrigado a dar nada. Não é exigido nada. A única coisa que é exigido aqui de você é que você possa vir à igreja e ter um coração aberto e disposto a aprender. Amém. E que você saia daqui com o coração aberto e disposto a testemunhar para aqueles que não conhecem Jesus. Amém. Se você vai dar, se você não vai dar, é você e Deus. Eu creio, irmãos, que o Deus que me chamou para a obra é o Deus que me sustenta. Amém. O Deus que me chamou para a obra é o Deus que vai pagar o meu salário. O Deus que me chamou para a obra é o Deus que vai me abençoar. Como? Eu não sei. Eu estou inteiramente entregue nas mãos dele. Amém. E é importante que você entenda isso, porque os homens que viveram esse contexto de cristianismo, que foram os pais da igreja, e nós vamos falar dele mais para frente, eles não tiveram vida fácil. E eu e você, nesse mundo, não esperemos ter vida fácil. A nação de Israel não tem vida fácil, mas ela é primogênita do Senhor. E nós precisamos amar isso, e respeitar isso, e orar para que Deus traga paz sobre a nação de Israel. Irmãos, aquele povo é importante para a estabilidade do mundo. Eles são importantes para nós. E nós ainda estamos aqui hoje porque Deus tem um olhar muito especial para a vida daquele povo. O Messias veio deles. A salvação veio dos judeus. E essa salvação está disponível a você através de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. E rapidamente, em poucos minutos, eu quero pensar com você. Eu quero pensar com você que está aqui, que ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você tenha ouvido tantas coisas de Deus, e eu creio, meus irmãos, como eu creio e falo sempre, que não é só o que nós pregamos que esclarece que a pessoa precisa receber Jesus. Ela já ouviu de Jesus muitas vezes, já ouviu muitas coisas sobre Jesus. Deus vai unir tudo isso que você ouviu com o que você ouviu hoje. E Deus vai desafiar o seu coração diante da palavra dele, de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você quer ter um destino eterno, glorioso, abençoado, um destino eterno certo, você precisa receber Jesus. E esse é o momento de você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti, para ser meu Senhor e para ser meu Salvador.
E a Bíblia diz que esse ato, ele é chamado de crer. Crer é uma manifestação, um desejo seu, de você expressar isso. E nós deixamos livre, cada um livre, para manifestar esse desejo com o levantar da sua mão. Pastor, eu quero receber Jesus. Deus tocou o meu coração nessa noite. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Há alguém assim entre nós? Em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão bem alto, eu quero ver sua mão levantada. Há alguém entre nós que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Há alguém entre nós que há tanto tempo ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus? Talvez você já tenha tomado essa decisão, mas ainda não confessou publicamente. E é importante que, para a alegria de todos, haja essa manifestação, para que todos possam entender a sua decisão. Pastor, ore por mim, eu já recebi Jesus, mas eu quero aqui publicamente dizer que eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se você ainda não fez essa manifestação pública, mas deseja fazer hoje, há alguém assim entre nós? Eu quero que Jesus venha ser o meu Senhor e meu Salvador. Já fiz essa decisão, já tomei, estou expressando agora publicamente. Há alguém? Meu irmão, minha irmã, como que está o seu coração? Aonde o seu coração está inclinado? Para a palavra, para o amor, as almas perdidas, para aqueles que precisam e necessitam de Jesus, entendendo de uma forma muito esclarecedora que a nação inteira precisava receber Jesus. Paulo orava e ele se colocava à disposição para que judeus e gentios também pudessem ouvir da palavra do Senhor. Pastor, Deus tocou o meu coração, eu quero ser usado pelo Senhor. Ore por mim. Há alguém? Levante a sua mão. Alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Senhor, amém. Me use, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Amém, amém. Mais alguém? Estou desviado, não estou seguindo os caminhos do Senhor corretamente, mas eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero voltar ao convívio da igreja, eu quero estar em paz com Deus e eu quero renovar a minha vida diante do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer isso. E entendendo ainda mais a raiz da sua fé. Senhor, eu quero, Pai, voltar ao convívio da igreja. Alguém assim? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Me permita a ousadia. A irmã Bárbara está se reconciliando com Deus. Amém, filha. Deus abençoe sua vida. Deus está tocando ainda o seu coração. Eu vou insistir só mais um pouquinho. Tem mais alguém que gostaria? Levante a sua mão. Eu não vi nenhuma outra mão levantada. Há alguém que gostaria de... Pastor, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Eu quero voltar. Há alguém? Vamos nos colocar em pé?